Então, gente, continuando com os assuntos, hoje a gente vai ver alguns processos particulares para um gás ideal. E aí, lembrando da aula passada, que a gente viu transformações gasosas, então, do estado 1, a gente vai ter a pressão, o volume, a temperatura e a quantidade de mols. E no estado 2, a gente vai ter pressão, volume, temperatura, estado mol. Então, a gente sempre, para sair do estado 1 para o estado 2, e houver alguma variação das propriedades, a gente vai ter algum tipo de transformação, certo? Então, a gente tem o primeiro, que é o processo isobárico. Então, isobárico significa que é a pressão constante, certo? Então, o gás realiza e recebe trabalho a uma pressão constante. E aí, se P1 é igual a P2, então quando a gente estiver trabalhando com a equação de Clapeyron, então a gente corta o P1, corta o P2, então a gente vai ter volume 1, temperatura 1 é igual a volume 2 sobre temperatura 2, o trabalho vai ser igual a pressão vezes a variação de volume, e o calor vai ser igual ao trabalho mais a variação de energia interna, certo? Então essa fórmula aqui é igual a ΔU, calor, menos W. Então, o W que estava menos passou para o outro lado, positivo. Então, fica que calor é igual a trabalho mais variação de energia interna. E aí a gente tem os diagramas dos processos isobáricos. Então, a gente tem o primeiro, que é o que a gente mais vai ver, todos esses diagramas, é pressão versus volume. Então, versus volume. Então, a gente vai ter um estado A e o estado B. E aí a gente vai ter uma variação de volume entre A e B, mas com a pressão constante, ou seja, a pressão de A é igual à pressão de B. E aí o trabalho vai ser, como a gente já viu da aula passada, é a área interna aqui abaixo da curva, certo? E a gente também pode ter o gráfico de volume em relação à temperatura, e aí a gente vai ter essa reta inclinada, onde a gente vai ter vários pontos, então a gente pode ter o estado 1, o estado 2 e o estado 3. Então, a única coisa que a gente precisa saber é as temperaturas de cada estado, que está aqui, e o volume para cada estado. Então, a gente vai ter sempre as mesmas pressões em 1, 2 e 3. E aí, o processo adiabático, esse é o que a gente mais vai ver, em todo lugar vai ter adiabático. Adiabático significa que a gente não tem variação de calor, ou seja, a gente não tem, o sistema não absorve nem perde calor, certo? Então, o Q vai ser sempre igual a zero. E aí pode ser realizado esse processo envolvendo um sistema com a camada espessa de isolante térmico ou realizando rapidamente, tão rápido que não é capaz de perder calor, certo? Ou nem de ganhar. E aí a transferência de calor é um processo relativamente lento, de modo que qualquer processo realizado de maneira suficientemente rápida é praticamente adiabática. Então, se não tem troca de calor, o Q é igual a zero, então a gente vai ter as equações. Pressão vezes volume sobre temperatura do estado 1 é igual a pressão vezes volume sobre temperatura do estado 2. Então, o Q é igual a zero, então nosso trabalho vai ser igual a menos a variação de energia interna, certo? Então, os processos vai ser dos diagramas, né? A pressão versus volume, a gente sempre vai ter essa curva um pouco inclinada, uma curva, não vai ser uma reta. E aí, essa azul, e a gente pode também ter curvas isotérmicas. Então, a gente vai ter processos onde não vai ter variação de temperatura. E aí, o processo isotérmico, como eu disse, a temperatura é constante, então não tem variação de temperatura. Então, todo o calor recebido vai ser convertido em trabalho. Então, T1 é igual a T2. Então, na nossa fórmula, T1 vai cortar com T2 e vai só sobrar pressão e volume. Então, pressão e volume do estado 1 é igual a pressão vezes o volume do estado 2. E aí, a variação de energia interna vai ser igual a zero. Então, todo o calor vai ser transformado em trabalho. E aí, nossos diagramas, a gente tem pressão vezes volume, a gente vai ter essa curva. Então, mais uma vez, a gente vai ter variação de pressão e variação de volume. E aí, o trabalho vai ser a área dessa curva.
E se for só simplesmente comparando um processo 1 com o processo 2, que é o segundo gráfico, então a gente também vai ter o mesmo desenho dessa curva. Então a gente vai ter o estado 1 e o estado 2. E toda vez que tiver esse desenho no processo, num diagrama, né, de pressão versus volume, é porque é uma isotérmica, certo? Então a temperatura do estado 1 vai ser sempre constante e a temperatura do estado 2 sempre vai ser constante também. E aqui o detalhe é quanto mais estiver afastado do centro, a curva maior significa a temperatura do seu processo. Então a temperatura de 2 é maior do que a temperatura de 1. Então se eu botar uma curva aqui para cima, estado 3, a temperatura de 3 vai ser maior do que a temperatura de 2, que vai ser maior que a temperatura de 1. E aí a gente entra num processo isocórico, ou isovolumétrico, ou isométrico. Então são 3 nomes para dizer a mesma coisa, que significa que não tem variação de volume. Então se não tem variação de volume, o trabalho é igual a zero. Então a gente vai cortar o volume 1 com o volume 2, então vai ficar pressão sobre temperatura igual a pressão sobre temperatura do estado 2. E então não vai ter trabalho, então nosso calor vai ser igual à variação de energia interna. Então no gráfico a gente vai ter exatamente uma reta para cima, onde a gente não tem variação de volume. Então o estado 1, o estado A, o estado B vai ter o mesmo volume, mas vão ter pressões diferentes. E se for num gráfico de pressão versus temperatura, a gente vai ter essas retas e a gente vai ter retas que vão ser inclinadas. Então, quanto maior for essa inclinação, maior vai ser o volume do nosso processo. Então, o volume 3 é maior do que o volume 2, que é maior do que o volume 1. Mas são processos distintos, certo? Não é o mesmo processo, porque são linhas distintas. Então, quando são linhas distintas, são processos diferentes, tá? E aí a gente tem a transformação cíclica, então é basicamente sistema fechado. E aí é o estado termodinâmico, então a gente vai trabalhar com o estado termodinâmico inicial e final, sempre se encerrando no mesmo ponto. Então, se é um trabalho cíclico, a gente pode somar todo um sistema cíclico. Na transformação cíclica, a gente pode somar todos os trabalhos e dizer que é o trabalho total. E somar todos os calores também vai dizer que a energia, o calor total do seu sistema. Só que aí, isso significa o quê? Que todo o calor vai ser transformado em trabalho, ou todo trabalho vai ser transformado em calor. Então, significa que a nossa variação de energia interna vai ser igual a zero. Então, calor é igual ao trabalho. E a nossa equação vai ficar completa, não vai cortar nem pressão, nem volume, nem temperatura. Então, a transformação cíclica a gente já viu um pouco na aula passada. Então, sempre vai ser um gráfico de o ponto inicial e o ponto final vão ser sempre vão estar sempre no mesmo local. Então, a gente vai ter um processo que sai, por exemplo, o primeiro gráfico de A para B, B para C, C para D e volta de D para A. Então, a gente tem aqui, ó, uma curva, uma área, né, fechada. Aqui, a gente tem de A para B, B para C, de A para B, B para C, C para D, D para A, mais uma vez, uma área fechada. A gente pode ter aqui de 1 para 2, para 3, para 1, então a gente também vai ter uma área fechada. A gente pode ter aqui de F para G, para H, para I e para F de novo, então a gente também vai ter uma área fechada. Então tudo isso aqui são transformações cíclicas, mas tem desenhos diferentes. O que significa isso? Significa que esses sistemas são cíclicos, mas eles têm atributos, ou seja, calores e trabalhos, e realizam variações de pressão, variação de temperatura ou variação de volume de formas diferentes, mas são cíclicos porque começam e terminam no mesmo ponto. E aí a gente tem o rendimento do nosso sistema. Então, o rendimento de um sistema ou da nossa máquina vai ser a relação do trabalho sobre a energia. Então, aquilo que eu já falei para vocês um pouco. Então, uma máquina perfeita, ela vai ter todo
uma máquina perfeita, eu vou ter um calor, por exemplo, de 100 joules, e eu vou transformar ela toda em 100 joules. Então, se eu pegar e colocar na forma de rendimento, 100 joules sobre 100 joules, significa que eu tenho um rendimento igual a 1, ou, multiplicando por 100, de 100%, certo? Ou se eu tiver, por exemplo, uma energia de 100, mas eu vou ter um trabalho de 80 joules. Uma energia de 100, um calor de 100, um calor de 100 e um trabalho de 80. Então, nosso rendimento vai ser 80 sobre 100, que é igual a 0,8, ou 80%, certo? Então, a gente nunca vai ter uma máquina onde esse trabalho aqui vai ser maior do que 100, por exemplo. Então, nunca vai ter um trabalho de 110. Então, a gente nunca vai ter um rendimento igual a 110 dividido por 100, que é igual a 1,1 ou 110%. Então, isso não existe, certo? A gente não consegue dar mais energia do que a gente tem para dar. Então, se eu só tenho 100, eu só posso dar até 100, não posso dar mais que 100. Então, nunca a gente vai ter um rendimento maior do que 1, certo? E esse rendimento 1 seriam para máquinas completamente perfeitas. E isso não existe. Então, nossa maquinária ele sempre vai ter um rendimento muito inferior a 1, certo? Então, a gente tem um exemplo aqui. Um gás se comporta como um gás ideal, que vai sofrer expansão sem alteração de temperatura, ou seja, delta T é igual a 0, e recebe uma quantidade de calor de 6 joules. Então, recebeu mais 6 joules. E aí, ele quer que a gente determine o valor da variação de energia interna, ΔU, e o valor do trabalho realizado pelo gás durante esse processo. Então, primeiro, a expansão sem alteração de temperatura. Então, a expansão é um trabalho positivo. E sem alteração de temperatura significa que é uma transformação isotérmica. Então, se é a transformação isotérmica, a gente vai lá no nosso processo isotérmico. Então, o que é que a gente tem? A gente tem variação de energia interna igual a 0, todo o calor é igual ao trabalho, e a gente tem PV é igual a PV do segundo estado. Então, a letra A, a variação de energia interna é igual a 0, porque é uma transformação isotérmica, e o nosso trabalho vai ser igual ao nosso calor, que então é igual a 6 joules. Outra questão. Quando se expande, um gás recebe calor de 100 joules, então se expandiu, recebeu um calor de 100 joules, então o calor é positivo, porque recebeu, tá? Se não tivesse recebido, se tivesse perdido, era menos 100 joules, e realiza um trabalho de 70 joules, ou seja, trabalho igual a 70 joules, também positivo, porque realizou. Se fosse sobre, era menos 70. Ao final do processo, podemos afirmar que a energia interna do gás então a gente pode dizer variação de energia interna é igual a calor menos trabalho, nossa fórmula da primeira lei termodinâmica. Então, variação de energia interna é igual a 100 menos 70. Então, é igual a 30 joules. Positivo. Então, é a letra C, porque nossa variação de energia interna aumentou em 30 joules. Então, aqui está respondido. E o outro, a gente tem uma figura abaixo, que tem duas isotérmicas, ou seja, temperaturas
constantes ao longo dos processos que correspondem a uma mesma massa de um gás ideal. Determine o valor da razão entre a temperatura 2 e a temperatura 1 entre os nossos sistemas, né? Essas temperaturas absolutas de T1 e T2. Então, a gente tem aqui uma pressão de ATM de 6 e dois volumes. Um volume de 2 metros cúbicos, volume de 5 metros cúbicos. Então, a gente tem volume 1 a 2 metros cúbicos. Então, a pressão desse 1 também é 6 ATM. O volume 2 é 5 metros cúbicos e a pressão também é de 6 ATM. Então, a gente vai utilizar nossas fórmulas lá de Clayton, PV é igual a nRT. Então, a gente tem onde que a pressão vai ficar, né? Então, a gente vai ter P vezes V é igual a temperatura, é igual a P vezes V sobre a temperatura. Então, se as temperaturas são iguais... Não, desculpa. Se a gente vai ter que encontrar T2 sobre T1, então a gente vai passar o T2 aqui para cima e essa P1 e V1 aqui para baixo. Então, a gente vai ter T2 sobre T1 é igual a P2 vezes V1 sobre P1 vezes V1. Então, vai ficar 6 vezes 5 dividido por 6 vezes 2. Então, 6 com 6 corta, então vai ficar 5 sobre 2. Então, essa é a nossa relação entre temperatura 2 e temperatura 1. Então, a gente assim abordou o que a gente já tinha visto, né, em relação ao calor, trabalho e variação de energia interna sobre os processos isotérmicos. E aí a gente vai ter 2 exercícios que eu vou passar para vocês e vocês tentam fazer, e mais lá para frente eu vou resolver essas questões para vocês, certo? Então é isso, até a próxima.